Saudações, nobres ouvintes, podcast Sem Esperança. De vários modos, de muitas maneiras, a gente, por exemplo, passa o dia, ou por exemplo, passa um turno de trabalho, passa, no meu caso, uma aula, né? 45 minutos, 50 às vezes, antigamente, né? E a sensação de se perder tempo, de ter perdido tempo. Bom, e por que assim nós temos essa sensação? E se essa perda é real, certo? Bom, e a resposta para essa pergunta tá em outra pergunta, mas da qual você responde, que você tinha um objetivo, uma finalidade em usar o tempo, em aproveitar o tempo, por exemplo, esse tempo que você tem disponível. Porque assim, particularmente, na minha opinião, o que importa mais não é você, por exemplo, passar um dia inteiro com uma pessoa que você gosta. Mas eu acho que 30 minutos talvez seja melhor do que esse dia inteiro. Se você for 30 minutos conversando, dando um abraço, contando uma história. Eu tô dizendo isso não só no sentido romântico, mas pode ser, por exemplo, um pai, você mora numa cidade, ele mora outra, um irmão, por exemplo, que você não vê faz tanto tempo, sobrinhos. Então eu acho que, por exemplo, meia hora, 1 hora, 2 horas, eu acho que vale mais do que, por exemplo, hoje, um dia inteiro colado numa tela de celular. Então, e aí nós temos a ideia de aproveitar o tempo, mas mais ainda perder tempo. E por quê? Porque quando você sente que você perde o tempo, você fica com a sensação de, por exemplo, nossa, eu podia ter falado aquilo para a pessoa, que nem quando a gente viu a charge do quadrinho. Ei, espere aí, volte aqui que aquela discussão que a gente teve horas antes, eu tenho a resposta para te dar. Então é isso. É basicamente nós perdendo tempo, mal aproveitando ele, que nós temos essa sensação. Mas assim, antes de mais nada, existe a lei de Pareto, tá? Lei de 80-20. Ela em si não é ela não tem uma comprovação científica. Ela é, digamos assim, um jargão nos meios administrativos, né? Aonde um processo vai ocupar a maior parte do tempo. É que tem gente que leva isso para vários sentidos. Por exemplo, um homem vai ficar com 80% 20% dos homens vão ficar com 80% das mulheres. Bom, isso daí eu não vou discutir. Mas, por exemplo, isso daí faz sentido. Porque às vezes você, como eu disse, numa aula de 50 minutos, 45, né? Eu ainda sou do tempo dos 50 minutos. Imagine que você tem conteúdo que você consegue se exprimir em meia hora. E aí sobram-se 15 minutos para ficar fazendo comentários.
E aí nesses comentários às vezes tem um ponto que é uma curiosidade, por exemplo, ou um nome a citar, você se esquece. E aí se cria uma falsa sensação de que se perdeu tempo, de que se está perdendo tempo, correto? Então por isso eu digo que assim o perder tempo propriamente dito pode ser que não esteja acontecendo. É, e eu digo isso num sentido qualitativo. Agora, assim, se você, por exemplo, digamos, trabalha num escritório 8 horas por dia, aí você faz tudo em cada turno, né? Antes e depois do almoço, faz tudo em 1 hora e passa o resto do dia rolando o feed do Instagram, vendo bunda, ou no Facebook vendo gatinho, vídeo de gatinho, por aí vai. Então realmente também se causa essa sensação de perda de tempo. Mas é que na verdade não é isso, é que o tempo em si ele foi mal aproveitado. E até se tornou improdutivo. Por exemplo, você fez em 1 hora e aí você tem mais coisas para fazer, você fica rolando, fica mandando mensagem, por aí vai. E no final não trabalhou. Não, e aí você se cansa disso. Aí o trabalho se torna realmente cansativo. Se torna até penoso estar lá. Imagine só ficar 4 horas só rolando o Instagram. E ainda por cima agora tem esses apoios para notebook, né? Os PCs já saíram de circulação. Então você fica lá só passando assim. E eu lembro ainda, isso ainda nos 90, virada dos 2000, né? Que tinha os crackballs. Crackballs era basicamente um mouse que a bolinha que tinha, né? Que hoje virou um negócio, um laser, ficava em cima, né? E você manipulava ela. E aí você apertava os botões assim. Você manipulava, girava ela e apertava os botões. Era ótimo para jogar. Era uma beleza. Então assim, é um exemplo disso. De perder tempo e de aproveitar o tempo. Vai saber, por exemplo, a pessoa decide fazer NFTs e vender no Instagram dela. Por que não? Reaproveitar o tempo. E imagine, por exemplo, quando você está com a pessoa das 12 horas, digamos assim, do dia inteiro, que você está com ela, ela fala com você aquele e daí os dois ficam de cara no celular. Certo? Então imaginem, por exemplo, você fazendo algo de produtivo, trabalhando. Tá certo que depois essa pessoa vai dizer: ah, mas você só trabalha. Pois é, né? É a vida. Mas assim, sobre o. Se você quiser parar de fugir dessa sensação de perder tempo, e a maior parte do tempo que a gente sente perdido
é uma sensação, é, é basicamente porque você não tá fazendo nada de valor. E quando eu digo de valor, é valor para si, tá? Algo com significado. Algo com significado. Dando um exemplo disso, agora algo que realmente é uma perda de tempo, por exemplo, é o tempo de espera em fila. A gente vê, pelo menos eu, gente nas páginas assim do Instagram, e gente brigando com médico, com funcionário de UPA, em alguns casos até com motivo, né? Por exemplo, tem gente que chegou lá 1 hora, eles estão atendendo às 5, e vai passar o médico às 5, né? E aí sim, imagine se perdeu 5 horas da sua vida. Outra coisa também, de igual importância, por exemplo, ainda quando te perguntam, quando te oferecem a opção, olha, tem telemedicina, é um pouco mais rápido que o médico aqui. E aí eu me pergunto, você, se tinha a opção de fazer uma videochamada, porque você vai, telemedicina, você vai falar com, basicamente, que nem aqui, que estou falando com uma câmera e você está me vendo numa tela, só que no caso a gente interage de modo, eles interagem de modo direto, ao vivo, né? Então eu penso, imagine você que ficou 5 horas para fazer uma chamada de WhatsApp. Aí sim realmente houve perdas de tempo. Não vou mentir, não adianta se revoltar, não adianta ameaçar o médico, não adianta dizer, ó, meu filho é do PCC. Não adianta. Essa é bobagem. O que adianta, e o que é mais importante, é como eu disse, fica-se quando você tem a sensação de perder tempo, e quando você realmente está perdendo tempo. Fazer algo de útil. Por exemplo, tem uma amiga que ela recebe encomendas de crochê e leva o crochê dela para todo lugar. E faz encomenda enquanto ela está esperando. Ela tá lá crochetando e nisso ela agiliza as encomendas dela. Porque assim, chás de cadeira às vezes são inevitáveis. Obrigado.